Olá, alunos do terceiro ano, vamos dar continuidade então, né, ao tema Guerra Fria, vamos falar sobre Revolução Chinesa. Bom, vamos falar brevemente, né, não vamos entrar em grande detalhe, mas é um ponto importante para a gente compreender o cenário mundial, né, neste período, e o acirramento também, né, das tensões, né, entre o bloco, né, capitalista, o bloco socialista, afinal de contas, a China, né, ao final do processo revolucionário, ela terá se tornado, então, vou colocar entre aspas, comunista, mas enfim, vai integrar basicamente esse bloco. E, claro, a China é um país, como todos nós sabemos, extremamente relevante no cenário mundial, inclusive porque é um país, né, extremamente populoso. Isso, claro, tem um peso, né? Bom, então, basicamente, a China se torna uma república, então, em 1911, até então era um império, né? A gente tem que lembrar também que por muito tempo a China sofreu o processo imperialista, né? O processo imperialista inglês. Então, basicamente, ela está numa estrutura, numa república também muito recente, certo? Então, o governo republicano, inicialmente, então, ele era liderado, não sei falar chinês, tá, pessoas? Não sei como pronunciar esses nomes de forma adequada, mas, enfim, vamos lá, vamos arriscar. Então, era liderado pelo Sun Yat-sen, certo? Que era do Partido Nacionalista, também chamado como Kuomintang, tá? Então, esse Partido Nacionalista, ele era um partido também, como eu falei muito inicial, e que sofria, enfim, uma série de pressões, né, de todos os lados, digamos. Nesse primeiro momento, tinha o apoio do recém-fundado, né, também ali no início do século XX, né, lá para 1920 foi fundado, então, o Partido Comunista Chinês, certo? E nesse primeiro momento havia uma, digamos assim, uma pauta comum no sentido de uma reestruturação da China, certo? Que tinha, então, como eu falei, recém-saído desse processo imperialista, tá? Porém, né, mais tarde, em 25, o Partido Nacionalista, o Kuomintang, ele vai ser liderado por outra pessoa, então, por Chiang Kai-shek, tá? E este personagem, ele era uma figura extremamente anticomunista, né? E aí começamos as tensões internas dentro da China. Então ele vai tomar uma política bastante agressiva, perseguindo então, né, os grupos comunistas. Vai romper com o Partido Comunista e vai começar a perseguir essas lideranças do Partido Comunista, certo? Então vai, digamos assim, haver uma série de conflitos, né, de guerra mesmo, vai ser utilizado o exército do Partido Nacionalista contra, então, né, os comunistas. E algumas lideranças, como, por exemplo, Mao Tse-tung e Chu Te, vão acabar tendo que fugir, vão até inclusive que se retirar, né, para o sul do país, onde lá eles vão então começar a organizar uma resistência com base nos camponeses. Então esse é um ponto importante para a gente falar sobre a Revolução Chinesa, é que ela é muito baseada na estrutura da campesina mesmo, né? Então ela é um tipo de, digamos, de organização, né, de processo revolucionário que vai se valer muito dessa questão da guerrilha camponesa, certo? Bom, então basicamente ali vai se estruturar então uma base de apoio para o Partido Comunista, mas em 31 as coisas vão mudar um pouco. O norte da China vai ser invadido pelos japoneses, o início da Guerra Sino-Japonesa, que a gente já conversou com vocês quando falamos de Segunda Guerra Mundial, e basicamente então vai entrar no norte da China, né, o que a gente chama de da região da Manchúria, e ali vai criar um governo satélite, então o Japão vai começar o processo de invasão por ali. E aí o Partido Nacionalista começou a sofrer, então, né, uma série de duas frentes de conflito. Então, o inimigo externo, o japonês, né, e também, né, o inimigo interno que eles consideravam, que eles começaram, então, a perseguir, que eram, então, os comunistas, certo? Então, com essas duas situações. Então, em 34, né, os nacionalistas ainda estavam, né, considerando que o Partido Comunista era o seu inimigo central e direcionava, então, os seus cartuchos, digamos assim, para este grupo, né? E aí nós vamos ter uma série de confrontos, uma grande campanha militar, né? E basicamente o exército chamado Exército Popular de Libertação, que é o exército do Partido Comunista, né? Que é liderado por Mao Tse Tung,
vai então, né, o Mao Tse Tung vai liderar uma longa jornada, uma fuga estratégica, enfim, né, basicamente até o norte do país, né, uma caminhada de 10.000 quilômetros que ficou conhecido como a Longa Marcha, tá? Então, durou um ano, basicamente, essa marcha, muita gente morreu pelo caminho, não só nas escaramuças, mas de fome, pela situação, né, complicada na qual se colocava. Então, basicamente, vai chegar um momento em que, em 37, os japoneses vão avançando, porque a ideia do Japão é dominar toda a China, né? Então, em 37, diante desse avanço japonês, o Partido Nacionalista começa a perceber que não pode largar o Partido Comunista de mão e há um acordo, então, contra esse inimigo comum. Como eu falo para vocês, geralmente é assim que as coisas funcionam. Temos inimigos que são inimigos, né, rivais, enfim, que se tu for olhar com calma não tem como haver esse apaziguamento, mas tendo um inimigo em comum mais poderoso, mais forte, bom, estamos juntos nesse momento, porém após a vitória contra esse inimigo comum as divergências aparecem. Então foi o que aconteceu. Bom, mas para cooptar o exército, o PCC, o Partido Comunista, foi necessário fazer ceder algumas coisas, né? Entre elas, ceder o comando de uma parcela considerável do exército, né? Então, com isso, o PCC, né, e Mao Tse Tung vai dominar uma parte do exército que depois, né, no processo revolucionário, vai estar ao seu lado, né? Então, nesse sentido, né, a gente vai ter a derrota, então, do Japão na Segunda Guerra Mundial, certo? E após isso, então, como eu falei, inimigo comum derrotado. Então, o Chiang Kai-shek, que era então esse líder, né, do Kuomintang, ele vai rapidamente trazer à tona novamente o Partido Comunista como grande inimigo, né, e vai organizar uma mobilização nacional, né, tentar se organizar para eliminar o perigo vermelho, então vai organizar basicamente, né, e claro, eles tinham recursos militares, recursos financeiros também, né, do exército estadunidense, né, porque os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês, começa a, a ter, né, a perspectiva bipolar, e aí qualquer tipo de combate ao comunismo era, então, financiado, né, ou era de interesse estadunidense, né. Porém, a grande questão é que o exército, né, em grande medida, já estava cooptado pelo Partido Comunista, já tinha aderido àquela perspectiva, já tinha aderido àquelas ideias, certo? Já tinha aderido àquelas propostas. E com isso, o exército revolucionário nacionalista acabou sendo, digamos, derrotado, né, pelo exército revolucionário, certo? Então, o exército que estava sob o controle do Partido Comunista acabou vencendo o exército, né, do Chiang Kai-shek, que era o exército do Partido Nacionalista, do Kuomintang. E com isso, então, né, em 49, o exército dos revolucionários, né, vão tomar Pequim, vão tomar a capital, e em 49, então, vai ser declarada a República Popular da China, certo? Que, né, existe até hoje, enfim. Então, ela foi proclamada. E os derrotados, né, aqueles que né, acabaram sendo derrotados nesse processo, eles vão fugir, né, e vão se encastelar no que hoje a gente conhece como Taiwan, né, que era então a ilha de Formosa, e lá eles vão declarar a instalação de um governo, né, que é o governo da China nacionalista. Então até hoje a gente tem esse processo, né, a China, né, a República Popular da China vê Taiwan como uma província rebelde, digamos assim, né. Enfim, há toda uma situação ainda hoje bastante tensa, né, daí que vocês não confunda, né, um taiwanês com um chinês, porque há essa questão, né, mal resolvida, digamos assim, né, e esse novo país, então, né, a China nacionalista, que é Taiwan, vai acabar recebendo então apoio estadunidense, vai ter um grande desenvolvimento econômico, se tornar um dos tigres asiáticos ali, enfim, né. Bom, enquanto isso também os Estados Unidos nesse primeiro momento não vai reconhecer a China, vai tentar isolar economicamente a China,
né, vai negar ali reconhecimento diplomático, enfim, né, intercâmbio econômico. É claro que isso não vai durar, porque não tem como a China se impõe, né? A China é atualmente, né, a grande potência econômica, né? Está ali, se é que não superou já ainda, está a ponto de superar os Estados Unidos, né? Enquanto potência. Então é um país que não pode ser ignorado. Tanto que em 70 as coisas já retrocederam, digamos assim, de um modo geral, certo? Então, basicamente, em relação à Revolução Chinesa, são esses os principais pontos, acredito que vocês têm que saber. Tem outras situações que a gente vai falar depois, que é sobre o período, né, maoísta. Mao vai ser o ditador, né, que vai então tomar posse e vai instaurar um socialismo real lá chinesa, né? Mas a gente vai trabalhar mais essas questões mais pra frente, tá bom? Então tá certo, bons estudos.